No vídeo de hoje veremos o objetivo maligno por trás da criação do filho do Superman, e de como o progressismo pretendia usar o personagem para seus planos malignos, mas que felizmente tem falhado pois muita gente ainda preferiu o verdadeiro e único Superman, Clark Kent. Dito isso, outra coisa que quero deixar clara já desde o início é que esse vídeo tem o foco de compartilhar conhecimento, e não tem o objetivo de ofender ninguém, então se você for uma pessoa sensível, fique sabendo que esse vídeo não é recomendado para você. Nesse vídeo veremos diversos fatos de coisas que estão acontecendo no mundo, ou seja, são fatos baseados em acontecimentos reais, e além desses fatos, conheço pessoas próximas de mim que já passaram por um tema pesado que irá ser abordado nesse vídeo, assim como passaram por as influências, mas que depois acabaram deixando essas influências de lado. Mas agora chega de enrolação e vamos ao vídeo. Seja muito bem-vindo. Pessoal, hoje vamos descobrir a estratégia obscura por trás da criação desse novo Superman, que será bissexual e se relacionará com seu melhor amigo. E também vamos fazer uma reflexão se a cultura pop é capaz de influenciar a orientação sexual de crianças e adolescentes. No caso, será que um Superman gay pode fazer com que o seu filho se torne um homossexual? Bom, mas antes já deixa o seu like no vídeo para ele ganhar relevância, confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui me dê essa moral e se inscreva no canal. Então vamos lá. Como a gente sabe, na semana passada ficou em voga nas redes sociais essa imagem do Superman dando um beijo na boca de outro homem. Na segunda-feira, a DC Comics anunciou que na próxima edição da clássica história em quadrinhos será revelado que o novo Superman, Jon Kent, filho de Clark Kent com a Lois Lane, se assumirá bissexual. Na revista, Jon Kent terá um relacionamento romântico com o jornalista Jay Nakamura. De acordo com a DC, os dois começaram a ser amigos quando Jon tentava manter uma identidade secreta como estudante. Agora, na edição de número 5, os dois se beijarão. Depois que o Homem de Aço ficar esgotado fisicamente e mentalmente por causa de seu trabalho estressante de herói, Jay estará lá para cuidar dele e lhe proporcionar momentos de romance. Abre aspas para Tom Taylor, escritor da história. Quando me ofereceram esse trabalho, eu pensei, bem, se vamos ter um novo Superman para o universo DC, parece uma oportunidade perdida ter outro Salvador branco e heterossexual, fecha aspas. Bom, confesso que essas coisas não me deixam mais surpreso. Estamos em plena revolução cultural, onde o mundo precisa ser remodelado conforme os ditames da agenda progressista. E a desconstrução do Superman é fundamental para esse objetivo, justamente porque de todos os heróis, o Homem de Aço é quem mais carrega referências dos nossos valores judaicos cristãos. O herói foi criado em 1938 por Jerry Siegel e Joe Shuster, ambos judeus. E assim eles inseriram referências bíblicas na história de origem do super-herói. Uma dessas referências está no motivo de seu envio à Terra. Os pais biológicos do personagem, batizado como Kal-El, o colocaram em uma nave para livrá-lo da morte enquanto Krypton estava em colapso. Uma referência ao gesto desesperado da mãe de Moisés, que ordenou que ele fosse colocado em um cesto no rio para ser encontrado pela filha do faraó e escapar da execução dos bebês hebreus do sexo masculino no Egito. Depois, ao longo do tempo, algumas mudanças foram feitas sobre a origem do Superman, ficando nítida uma comparação com Jesus Cristo. Na Bíblia, em João 13,16, diz que Deus enviou seu Filho unigênito para que o mundo fosse salvo por ele. De forma semelhante, Jor-El, pai do Superman, enviou seu filho à Terra primeiro para sobreviver à destruição de Krypton e posteriormente para ser o salvador do nosso planeta. O interessante é que o sobrenome El de Jor-El, Kal-El, é uma palavra hebraica para Deus. E assim como Jesus, o Superman, foi criado por uma família humilde, os pais adotivos do Superman se chamam Marta e Jonathan. Já os pais terrenos de Jesus se chamavam Maria e José. Ambos os casais com as iniciais M e J em seus nomes.
O grande inimigo do Superman é Zod, um general que tinha como objetivo governar Krypton custe o que custar. Mas seu plano foi frustrado e ele foi expulso do planeta natal. Nas escrituras sagradas aprendemos que Lúcifer tinha uma grande posição no céu, mas seu coração se corrompeu e ele tentou ser maior que Deus e por isso foi expulso. No filme O Homem de Aço, do diretor Zack Snyder, quando Clark Kent encontra seu pai biológico Jor-El, ele é guiado para tomar uma decisão: cumprir o seu papel de herói na Terra, segundo os ensinamentos de seu pai, ou ser um homem comum e possuir uma vida mais confortável. Nos Evangelhos, Jesus deixa claro que ele não veio para fazer a vontade dele, mas sim a de Deus, como citado em João 6,38, abre aspas. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, fecha aspas. No filme Superman, de 1978, o herói se revela ao mundo aos 33 anos. De acordo com a Bíblia, Jesus morreu na cruz, se revelando assim o Salvador do mundo aos 33 anos. Enfim, são inúmeras as referências. Inclusive no lançamento do Homem de Aço em 2013, Zack Snyder falou em uma coletiva de imprensa que desde a criação do Superman foi construída uma clara relação com a história de Jesus Cristo e que no seu filme ele fez questão de preservar isso. Temos que entender que o projeto revolucionário estabelecido pelos pensadores da Escola de Frankfurt tem como premissa justamente desconstruir os pilares culturais da nossa civilização ocidental, que são a moral judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano. Dessa forma, é um tanto quanto óbvio que um personagem que carrega tantas referências dos valores judaicos cristãos como Superman não sobreviveria muito tempo incólume ao martelo do progressismo. Coincidentemente, também na semana passada, o Twitter oficial da boneca Barbie postou a imagem de um Ken um tanto quanto estranho. E o que é isso senão a desconstrução do boneco que antes representava a figura do homem tradicional ocidental? Isso sem falar na fada madrinha da nova Cinderela, onde o personagem é um homem gay. Bom, o fato é que a homossexualidade ou a homoafetividade sempre existiu e faz parte do nosso mundo. E eu particularmente não vejo o menor problema que novelas, filmes, programas de TV, campanhas publicitárias e revistas exponham essa realidade como um reflexo próprio da vida como ela é. O problema só existe quando o contexto LGBT de simples dramatização da realidade que nos cerca passa a ser uma imposição cultural. E o que é pior, envolvendo crianças. Quando um homem vestido de mulher é convidado para rebolar em um programa chamado Criança Esperança, quando um herói consagrado dos quadrinhos vira bissexual, quando uma fada dos contos infantis se converte em um homem afeminado, quando o namorado da boneca mais famosa do mundo vira uma sereia, quando a temática LGBT vira matéria de educação em escolas de ensino primário e passa a fazer parte até da programação infanto-juvenil da TV, fica óbvio que existe uma pretensão por trás, que existe um compromisso com uma agenda ideológica que visa desconstruir o conceito da família tradicional, através da normatização de determinados comportamentos. Era raro ver um garoto ou uma garota com trejeitos gays na escola. Até tinha, mas era um ou outro. Lembra daquele episódio em 2018 dos pais que filmaram seu filho de 14 anos beijando o namoradinho em uma festa de aniversário e acharam isso o máximo? Pois então, há 15 anos atrás isso era inimaginável. Hoje a coisa mudou completamente. Muita gente defende que no passado o fenômeno existia na mesma proporção que atualmente, só que a maioria dos adolescentes apenas não se assumiam em decorrência de uma desaprovação mais contundente por parte da família e da sociedade. E hoje isso está mudando justamente por conta da temática LGBT estar mais presente nas interfaces culturais. Então fica aí o questionamento. Hoje presenciamos um maior número de jovens homossexuais.
simplesmente porque a cultura atual contribui para que eles se assumam publicamente, enquanto no passado ficavam escondidos em seus armários? Ou será que essa cultura que estamos imersos é que está gerando esse grande número de gays, principalmente por influência da mídia? Será que de fato uma criança pode se tornar um homossexual por uma influência cultural? Os militantes LGBTs e os progressistas dizem que ninguém escolhe ser gay que o meio jamais poderia influenciar alguém a se tornar um homossexual. A pessoa é gay e pronto. Só que eu discordo completamente disso. E basta seguir uma linha de raciocínio simples e autoexplicativa. Vamos lá. A homossexualidade não pode ser explicada biologicamente. Não existe ordem cromossômica gay. Não existe uma disfunção hormonal que possa causar isso também. Enfim, não podemos encontrar nada no organismo de um homossexual ou bissexual que seja diferente do organismo de um heterossexual. Então só podemos concluir que estamos diante de um fenômeno comportamental. E segundo o dicionário, comportamento nada mais é que o procedimento ou reação de alguém em face a determinados estímulos. E esses estímulos podem ser internos, externos ou a mistura de ambos. Ou seja, um comportamento é uma resposta que damos a sentimentos e impulsos psicoemocionais. E é também uma resposta que damos a uma influência do meio externo em que vivemos. E é também as duas coisas juntas e misturadas. E o nosso comportamento sexual não é diferente dessa lógica. Respondemos sexualmente por nossas demandas emocionais internas. E essas demandas também podem sofrer a influência do nosso convívio social. Sim, o meio pode influenciar uma pessoa a se tornar homossexual. Assim como milhares de crianças na década de 60 que não gostavam de espinafre passaram a gostar depois que começaram a assistir o desenho do Popeye. As novelas podem influenciar um adolescente a se tornar homossexual, assim como cria modas, tendências e até novos gostos musicais. Quantas pessoas passaram a se interessar por xadrez depois que assistiram o Gambito da Rainha? Mas é claro também que isso não é uma norma. Temos que primeiro entender que o comportamento ou a conduta homossexual é um desvio psicoemocional. E é um desvio porque foge da ordem natural. A natureza constituiu macho e fêmea, e a função biológica do sexo é a reprodução. Sendo assim, a homossexualidade é um distúrbio, uma disfunção, uma espécie de terceira via, onde as práticas sexuais do indivíduo não correspondem com as designadas pelo seu sexo biológico. Por isso, a homossexualidade, como sendo um desvio, pode emergir através de 3 formas diferentes. 1. Pode ser originada por algum trauma infanto-juvenil. Por exemplo, uma garota de 7 anos de idade é abusada sexualmente por um tio. E esse acontecimento pode gerar no psicológico dessa garota uma barreira que futuramente a impeça de se relacionar com outros homens. E por isso, ela talvez desenvolva a atração sexual apenas por mulheres. 2. Os casos em que a pessoa já nasce com esse distúrbio psíquico, sem a influência aí de uma causa externa como no outro contexto, como naqueles casos onde na mais tenra idade o menino já se sente atraído pelo mesmo sexo. Aí você pode me perguntar, mas se não é algo natural, como pode a pessoa nascer assim? Pois então, da mesma forma que existem seres humanos que nascem com distúrbios de ordem orgânica, sem uma explicação aparente, como uma disfunção renal, uma insuficiência auditiva, uma má formação óssea, então existem também seres humanos que nascem com distúrbios de ordem psicoemocionais. Bom, e o terceiro e último é o da homossexualidade originada por interferência do meio social. A pessoa já adulta, estimulada aí por algo que viu, começa a sentir uma certa curiosidade que a leva a almejar uma experiência nova no âmbito dos prazeres sexuais, e assim busca uma relação homossexual. E na sequência disso, ela pode vir a se tornar um homossexual de fato, talvez um bissexual, ou até mesmo permanecer heterossexual, caso a experiência não lhe agrade tanto.
Assim como a criança ou adolescente pode querer imitar ou apenas se imaginar naquele comportamento homossexual que vê na novela ou no seu herói predileto dos quadrinhos, como sendo aí algo bacana, e decorrente disso, acaba sem que ela mesma perceba, se autocondicionando psicologicamente neste comportamento. E aí, em uma questão de tempo, ela pode também começar a desenvolver inconscientemente a atração sexual homoafetiva. Então é nesse caso específico que a homossexualidade pode surgir por uma influência cultural, ou seja, uma criança ou um adolescente na fase aí de desenvolvimento da sua personalidade, naquela fase onde os hormônios estão em ebulição, aflorando toda a sua sexualidade e onde seus hábitos estão sendo definidos. Essa criança exposta a um contexto de erotização precoce através de filmes, quadrinhos, programas de televisão e na escola pode sim acabar desenvolvendo uma tendência homossexual. Tendência que talvez não fosse criada se não tivesse sofrido tais influências externas. É por isso que, na minha opinião, uma revista destinada ao público infanto-juvenil que possua um contexto homoafetivo, como essa nova edição de Superman, deve possuir uma classificação indicativa, para que os pais decidam se o filho já tem idade o suficiente para ter acesso ao conteúdo ou não. É óbvio que a mídia e a escola devem sim ajudar a fomentar uma cultura capaz de formar uma sociedade livre de preconceitos, uma sociedade que não discrimine, muito menos hostilize uma pessoa por causa da sua opção ou condição sexual. Mas isso é muito diferente de querer construir uma sociedade que encobre a verdade e cria aí uma realidade paralela apenas para evitar ressentimentos de um determinado grupo de pessoas. Ou seja, a mídia e o nosso sistema educacional não deveriam promover a relação homoafetiva como sendo algo natural, sacrossanto, dotada das mais altas virtudes e livre de consequências, pois as consequências negativas existem sim. É comprovado, isso pode ser confirmado por qualquer médico sério, que a prática do sexo anal constante, por exemplo, aumenta a probabilidade de câncer no reto, de hemorroidas, de fissuras anais, câncer de próstata, além de causar uma doença grave chamada endocardite bacteriana, que é a colonização das válvulas cardíacas por bactérias. Essas enfermidades ocorrem justamente porque o sexo anal é antinatural. O órgão excretor não foi concebido para isso. Só que informações desse tipo são veladas, pois podem ser interpretadas como homofóbicas e jamais seriam abordadas na escola e muito menos na mídia. Outro fator que pode ser usado para avaliar se alguma prática é dotada de plenas virtudes a ponto de ser promovida para crianças é através do imperativo categórico criado pelo filósofo Immanuel Kant, que na verdade é uma espécie de teste hipotético. No caso, devemos estender a prática em questão para todas as pessoas do mundo e avaliar o resultado. Se for benéfico para a humanidade, estamos diante de algo dotado de plena virtude. Do contrário, estamos diante de algo negativo ou de algo que é neutro, desprovido de valor. Então o teste seria imaginar que a partir de amanhã toda a humanidade só concebesse o sexo na sua forma homossexual. O resultado prático seria a completa extinção da raça humana. Porém, o imperativo categórico de Kant não legitima o ódio, a discriminação ou a segregação contra qualquer pessoa, pois atribuir critérios de valor nas práticas humanas é completamente diferente de atribuir critérios de valor nos seres humanos. Se você hostiliza homossexuais por aí apenas pelo fato de serem homossexuais, se você considera um homossexual inferior a você apenas por ser homossexual, ou se você se julga Deus para condenar um homossexual a ir para o inferno apenas por ser homossexual, fechando os olhos para os seus próprios pecados, que são tão condenáveis quanto, você é só um completo imbecil.